Segunda-feira, dia 9 de agosto, dia do fecho da primeira jornada da Liga Bwin e dia do meu regresso. É verdade, estou de volta, mas desta vez prometo que é por pouco tempo. Amanhã voltaremos a ter o Igor Gonçalves. Entretanto, aqui estou eu novamente para abrir a vossa semana e abrirmos a falar de mercado. E para falarmos de mercado, temos de falar da novela, não é verdade? A novela. Hoje abrimos já com o último episódio de uma das novelas mais longas deste mercado flash. Eu acho mesmo que foi a novela mais longa. Eu tinha prometido que só ia haver mais 2 episódios. Houve o último que eu falei, não é? E penso que este seja mesmo o último episódio da novela Manuel Ugarte. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim, não... Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. É verdade, parecia uma daquelas da TVI que dura anos e anos, mas acabou finalmente a novela Manuel Ugarte. O médio uruguaio foi hoje oficializado em Alvalade com um contrato até 2026 no Sporting. Finalmente o médio deixa o Famalicão e ruma aos Leões depois de várias semanas, até meses, associado ao Sporting. Agora sim, Manuel Ugarte é reforço para Ruben Amorim, que finalmente consegue o alvo que queria desde o início do mercado, um nome que foi muito falado e mais uma vez vem para o Sporting, algo que tem sido habitual até na equipa verde e branca. É uma postura de mercado interessante por parte da equipa leonina, que fez assim com Paulinho e agora faz com o Ugarte também. É uma equipa que tem um alvo definido e se não conseguir ou não contrata ou prefere investir mais nesse alvo para o conseguir. O Ugarte era então um alvo declarado do Sporting para o meio campo depois da saída de João Mário. É um jogador que pode fazer ali a posição de 8 e de 6, portanto uma opção para já para o meio campo do Sporting, que tem ainda vários nomes: Mateus Nunes, Daniel Bragança, o Palhinha, claro, o Bruno Tabata. Portanto, vamos ver ainda se há saídas ou não, não é? O médio, já sabem, custou 6,5 milhões de euros por metade do passe e, segundo a imprensa nacional, também segue agora aquele cenário que já expliquei aqui de 2 milhões de euros a cada 30 jogos, com o Sporting a ficar com mais 10% do passe, também então a cada 30 jogos, num máximo de 80%, sendo que os outros 20% pertencem ao Fénix, o clube onde o Ugarte se estreou com apenas 15 anos. É verdade, foi um preço alto, mas um jogador que Ruben Amorim queria muito e que pode então jogar como 6 e como 8 no esquema do campeão nacional. Agora falta saber como é que vão estar as coisas a nível de saídas, não é? Porque a nível de entradas, ainda com muito tempo de mercado, ainda cerca de 3 semanas, o Sporting parece ter praticamente tudo definido. Quanto a saídas, o Sporting ainda tem muitos casos para resolver, aí sim, são cerca de 10. Ainda hoje chegou mais um: Idrissa Doumbia regressou ao Alcochete, mas vai treinar à parte enquanto os Leões arranjam destino para o camaronês, que jogou nos Jogos Olímpicos ao serviço da seleção Sub-23 dos Camarões. Quem tem mercado é Ivanildo Fernandes, o central de 25 anos, foi associado pelo jornal Record ao Colónia, da Bundesliga, com a saída em definitivo do Sporting em cima da mesa, uma vez que termina o contrato já daqui a um ano, em junho de 2022. Os Leões vão então facilitar a saída do central internacional Sub-21, ficando com uma percentagem do passe de Ivanildo Fernandes, à semelhança do que também já aconteceu com outros jogadores. O Ivanildo era um jogador que até prometia na formação, fez uma época relativamente positiva no Moreirense, fez temporadas até interessantes pela Turquia. Recentemente esteve no Almeria e as coisas não correram tão bem. No Sporting, na equipa principal, nunca teve espaço, não se valorizou e tudo indica que então venha a sair. Apenas com um ano de contrato vai para o Colónia. Tem interessados também na Hungria, o Ferencváros é um dos interessados. Em Espanha falou-se no Granada e no Las Palmas, se não me engano. E em Itália também o Cagliari, mas o Ivanildo, central de 25 anos, tem então interesse em jogar na Bundesliga e o Colónia é para já o destino falado. Deixamos agora o Sporting e passamos para o Benfica, onde há 3 nomes em cima da mesa, tudo no que toca a saídas. Começamos por Aris Seferovic, que é hoje capa no jornal Record por estar a ser associado à Roma, de José Mourinho. É verdade, a formação italiana está prestes a perder de Dzeko, que vai para o Inter de Milão, vai ser o substituto de Lukaku, que vai para o Chelsea, e isto já se sabe, um sai para ali, outro sai para acolá, e o mercado é assim, mexe um, vai mexer o resto. E então a Roma, apesar de já ter contratado um avançado, cujo nome não vou aqui recordar, mas aquele avançado do Uzbequistão que até marcou recentemente ao Betis, quer mais um jogador e surge então o nome de Seferovic numa lista inicial que tem entre 3, 4 nomes, também surge o nome do Lacazette. Recorde-se que o Tiago Pinto, o diretor desportivo da Roma, foi precisamente contratado ao Benfica, então o Aris Seferovic é aqui um elo de ligação, não é? Os encarnados querem 25 milhões de euros pelo internacional suíço, um valor que os italianos consideram
excessivo, não é? Por um jogador de 29 anos que até já passou pela Série A, jogou na Fiorentina, mas não se afirmou. Entretanto, teve épocas muito positivas no Benfica, fez um excelente europeu ao serviço da Suíça e tem mercado, apesar de o Benfica o ver neste momento como um dos alvos a sair, até pela contratação de Yaremchuk. O Seferovic, que está neste momento lesionado, lesionou-se na partida com o Spartak. Eu troco sempre o Spartak com o Lokomotiv, mas desta vez está certo. Com o Spartak neste momento está lesionado, mas então a Roma surge aqui como um interessado em Aris Seferovic. O outro jogador que falamos é Ferro, o central de 24 anos. Não conta para Jorge Jesus, já se tinha percebido, estava a ser associado ao Kasimpasa da Turquia. Chegou a falar-se na imprensa turca num princípio de acordo, mas, segundo o jornal Record, os encarnados acabaram por rejeitar essa oferta, isto porque Jorge Jesus tem atuado com um esquema de 3 centrais e a lesão do Tomás Araújo deixou o Benfica com menos uma opção para o eixo central. Tem jogado os 3 centrais, o Vertonghen, no Veríssimo e o Otamendi, há também o Morato e então com a lesão do Tomás Araújo, Ferro surge aqui como uma alternativa. Recorde-se que o central, que até fez boas temporadas, especialmente com Bruno Lage, que foi com ele que se afirmou, esteve na época passada, na segunda metade da época passada, na primeira esteve no Benfica, mas praticamente não jogou, depois foi para o Valência, onde fez apenas 3 jogos, só 2 como titular, portanto, futuro ainda por definir para Ferro, central de 24 anos. Para finalizar o assunto do Benfica, temos Gabriel, o médio brasileiro, também não conta para Jorge Jesus, e este sim foi colocado a treinar à parte enquanto não arranja uma solução para o seu futuro, que pode voltar a passar pelo futebol espanhol. O médio esteve 3 épocas no Leganés e foi esta segunda-feira associado pela imprensa espanhola, mais propriamente a Onda Cero de Valência, ao Valência, que está interessado então no esquerdino e fez uma proposta de empréstimo aos encarnados. No entanto, o Benfica procura a saída em definitivo de Gabriel e só aceita negociar o passo brasileiro por um valor a rondar os 8 milhões de euros, ou seja, aceitaria um empréstimo. É a mesma questão que Carlos Vinícius, que já falámos aqui, aceita o empréstimo, mas apenas se tiver uma cláusula de compra definitiva. Para 8 milhões para um Valência que está com problemas financeiros não será um valor fácil de atingir, mas o Benfica ainda assim ficará a perder se vender Gabriel por 8 milhões, isto porque o contratou há 3 temporadas ao Leganés por 9,6 milhões de euros. O Gabriel, que entretanto fez 100 jogos pelo Benfica, fez um bom início, depois foi crescendo, teve alguns problemas, foi-lhe apontado também ali alguma falta de atitude, problemas defensivos. Depois com o Jorge Jesus ainda foi tendo algumas oportunidades, fez mais 30 jogos na época passada, não tenho aqui os números, mas tenho a ideia que foram 32, algo assim. Ele já tem 100 jogos pelo Benfica, mas parece que chegou ao fim o ciclo de Gabriel nos encarnados. Ainda em Portugal, falamos precisamente de um ex-Benfica, o nome dele não dirá muito aos benfiquistas, mas o facto é que Clésio Baúque foi campeão nacional pelo Benfica e agora voltou a Portugal. Falamos do internacional moçambicano, um extremo que na altura quando jogou, acho que foi com o Rui Vitória, foi lateral direito nesse jogo. E em 2015-2016 fez então um jogo apenas pelos encarnados, o suficiente para se sagrar campeão nacional em 2015-2016. É agora reforço do Marítimo, regressa a Portugal depois de passagens pela Turquia e pelo Azerbaijão. Lá fora, algumas notícias, enquanto todos esperam pela chegada de Messi a Paris ou a confirmação de Lukaku no Chelsea, Pjanic está próximo de voltar à Juventus. O Barcelona precisa libertar peso salarial e, segundo o jornal catalão Sport, o internacional bósnio vai reduzir o salário em 20%, mas não vai continuar na Catalunha, vai ser emprestado por uma época à Juventus. Pois é, podendo mesmo essa cedência ser alargada para 2 temporadas, tudo isto uma época depois de se mudar precisamente da Juventus para o Barcelona, na altura por uma troca com o Arthur. Neste momento a Juventus já na altura parecia ficar a ganhar com um jogador mais jovem e com potencial. Agora a Juventus não só fica com o Arthur, como também fica com o Pjanic e com um salário 20% mais baixo do que aquilo que o bósnio recebia em Barcelona, mas todos já sabem dos problemas financeiros dos catalães que neste momento nem sequer podem inscrever jogadores. Por fim, referir ainda que Mattia Caldara voltou a ser emprestado pelo Milan depois de 2 épocas na Atalanta. O central internacional italiano de 27 anos é um reforço importante para o Veneza, que vai estrear-se na Série A italiana. E mesmo para finalizar, deixo também mais 2 notinhas curtas. Bojan Krkić, outrora uma promessa do futebol europeu, mudou-se para o Japão e vai jogar no Vissel Kobe com Iniesta, um jogador com quem partilhou o balneário no Barcelona. E, por fim, Alex Teixeira deixou o futebol chinês para assinar pelo Besiktas a custo zero. Ele não tinha clube, isto porque o Jiangsu Suning, clube onde ele esteve durante 5 anos na China, abriu falência e então o Alex Teixeira é reforço para o ataque do Besiktas. E é assim que eu me despeço, sei que não estavam à minha espera, mas voltei só para ver se estava tudo nos conformes com o mercado, porque já sabem, o meu nome é o Filipe Martins e sim, para mim o mercado é uma parte relativamente gira do futebol.
Não!